Boa noite, queridos. Deus abençoe vocês. Mais uma vez estamos aqui para meditar na palavra de Deus. E o meu desejo é que a bênção do Senhor encontre o seu coração e traga alegria, traga tranquilidade, traga calmaria, que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos mais uma vez, bendizemos o teu nome. Deus, nós te pedimos que teu Espírito Santo venha falar conosco, venha achar guarida nos nossos corações, tira de nós tudo que não te glorifica, tira de nós tudo que nos atrapalha, tira, Senhor, de nós, ó Deus, toda ansiedade, tira de nós tudo aquilo que atrapalha o mover do teu Espírito Santo, mas coloca em nós, ó Deus, aquilo que tu queres nos ensinar, aquilo que tem no teu coração para o nosso coração. Nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor abra o nosso entendimento, os nossos ouvidos, para que possamos compreender, ó Deus, o propósito do Senhor, para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer de nós. Não nos deixe fora dos teus planos, mas nos ajuda a caminhar cada dia mais fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Muito obrigada por tudo e continue falando aos nossos corações. Nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Então, abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 27. Nós vamos conhecer um pouquinho ou aprender mais um pouquinho daquilo que Paulo quer nos ensinar através daquilo que ele fez naqueles dias, que o Espírito Santo colocou no coração dele e que o Espírito Santo hoje também vai nos ensinar através de Paulo, amém? Nós vamos ler só alguns versículos e nós vamos caminhando depois, lendo os próximos versículos. O primeiro diz assim, no versículo 1 do capítulo 27, diz assim: quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regime imperial. Agora vamos lá para o versículo 3, que diz assim: no dia seguinte ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos para que esses suprissem as suas necessidades. E agora no 9, nós vamos lá para o versículo 9 até o versículo 12, que diz assim: tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornava perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Então, aqui nós temos uma viagem, que Paulo ia fazer. Ele estava em Cesareia, ele ia ser julgado ali em Jerusalém. Julgado de quê? O que Paulo fez de errado? Paulo não fez nada de errado. Paulo simplesmente falava que ele acreditava em Jesus, que ele acreditava que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E aquilo gerou, a prisão de Paulo. Paulo então foi preso por causa do nome de Jesus. Paulo foi preso porque ele fazia a vontade de Jesus. Um dia Jesus transformou a vida de Paulo e agora Paulo anunciava as boas novas. E o interessante é que essa foi, se não me engano, a última viagem de Paulo, Ele fez 3 viagens missionárias e a 4ª foi essa viagem onde ele decide, Ele estava ali para ser julgado, os judeus queriam matá-lo, mas ele falou assim: eu sou cidadão romano, então eu quero ser julgado em Roma. Então agora Paulo faz essa viagem para a Itália. Imagina você agora, pensa em você, vamos viajar para a Itália, Mas nas condições que Paulo estava, ele estava ali sendo preso. Ele ia fazer essa viagem, mas preso. No entanto, no versículo 1 que nós lemos, diz assim: quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio. E o interessante que eu estava lendo aqui, que Júlio, era esse centurião, era um centurião, ou vamos dizer assim, vamos colocar no nosso vocabulário um guarda,
um oficial que ia seguir Paulo e ele era muito bravo. Só que o interessante é que ele caiu na graça de Paulo. E nós vamos falar sobre isso no decorrer dessa mensagem. Então, Paulo agora sai de Cesareia e vai para Itália, vai para Roma. Ali ele ia ser julgado. Então, vamos falar aqui alguma coisa interessante aqui nessa viagem. Paulo estava em Jerusalém, foi para Roma para ser julgado, né? Porque ele cria na ressurreição de Jesus. E como cidadão romano, ele teve essa oportunidade de ir para Roma. Só que nós vemos aqui, quando eles embarcaram, né, eles estavam em uma embarcação que tinha outros presos. Então não era só ele, tinha outros presos, né? E ele viu e ele sabia, né? Naquela época não tinha, eu creio que não tinha bússola, né? Não tinha GPS, não tinha as ferramentas que nós temos hoje, né? E naquela hora ele viu, né? Por causa dos ventos, por causa parece da data, né? Que não é uma época boa de se navegar. Muitos estudiosos falam que é por volta de outubro, novembro. Então, assim, não seria uma boa estar viajando daquela forma, né? E ele diz assim: o tempo está instável e ameaçador. Ele disse: vejo que nossa viagem vai ser desastrosa. Ele previu que ia dar errado. Não é que ele estava falando, olha, vai dar errado, não era porque ele era pessimista, não. É por causa das condições. Muitas vezes nós entramos em enrascadas porque nós tomamos decisões erradas, né? E nós vamos ver isso aqui no versículo 10. Nós já lemos, mas nós vamos ler de novo, que diz assim, Paulo falando, né? Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu. Então Paulo, ele fala para as pessoas, eles falam assim: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Quantas e quantas vezes isso acontece na nossa vida? Nós sabemos que algo que está para acontecer vai dar errado, mas a gente insiste naquilo. Às vezes a gente insiste naquilo e às vezes a gente pede a Deus todos os sinais e Deus dá todos os sinais, mas a gente continua persistindo naquilo. Então, eu creio que essa era uma forma. Às vezes você pode pensar assim: já aconteceu isso comigo, né? Eu queria uma coisa e eu pedi a Deus sinais, e os sinais eram tudo para que você tomasse a decisão correta, mas você insistia naquilo, né? Mas tem ocasiões na nossa vida que não depende da gente, né? Aqui não dependia do Paulo, não. Os comandantes, as pessoas lá falaram assim: nós não vamos ouvir Paulo, nós vamos ouvir o dono do navio, né? O texto fala. Mas o centurião, o versículo 11, mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Então, Paulo já tinha, né, previsto que ia dar errado. Mas vamos continuar. Muitas vezes nós temos essas decisões, né, que nós continuamos naquilo que achamos que vai dar certo, mas no fundo você sabe que vai dar errado, né? Então nós precisamos pedir Deus para nos ajudar, né? E nós temos grandes perdas se nós continuarmos nessa situação. Paulo, então, ele estava certo que depois ele vai acontecer tudo aquilo que Paulo estava prevendo. Então, decisões erradas causam prejuízos. Precisamos observar os sinais para tomarmos decisões, porque a vida ensina, não é assim? Muitas vezes eu acho que já aconteceu com todo mundo, já aconteceu comigo. Senhor, me dá um sinal. Se acontecer isso, é porque é do Senhor. Acontece, mas no fundo você fala assim: não é nada disso, vai dar errado. Ai, Deus, tem misericórdia de nós. Nós precisamos do Senhor todos os dias nós precisamos pedir que Ele seja e tome o controle da nossa vida. Um dia eu vi alguém orando e eu não esqueci, ele diz assim: precisamos pedir ao Espírito Santo: Deus, Senhor Jesus, não me deixa fora dos teus propósitos, né? E que seja realmente essa oração do nosso coração: não me deixa fora dos teus propósitos. Então, quando o Senhor falar conosco, nós possamos, né, ajudar, né, para que as coisas fluam, né? Porque se a gente persistir naquilo que é errado, vai dar errado.
Às vezes a tempestade nos deixa sem esperança. As tempestades, eu coloquei aqui o tema dessa mensagem, eu nem falei antes, mas eu coloquei assim, tempestades na caminhada. Porque na caminhada com Jesus tem tempestade, as tempestades vêm, como diz um pastor, né? Deus não fala com a gente assim o que a gente vai passar, o que nós vamos encontrar nessa caminhada. Mas quando nós encontramos algo na caminhada, o Senhor nos dá a estratégia certa, o Senhor nos ajuda nessa caminhada para que possamos vencer. Mas Ele não fala, olha, vai acontecer isso. Ele não fala o futuro. Mas quando passamos pela tempestade, o Senhor nos dá estratégia para que possamos viver bem. Isso se dermos ouvidos a Ele, né? Então, a tempestade, ela nos deixa sem esperança. Nós vamos ver lá no verso 20. Perdemos a esperança, as forças humanas acabam. E agora o que fazer? Vamos ver lá no verso 20. Depois você lê esse texto todinho, é muito interessante. O que aconteceu no decorrer da caminhada de Paulo, né? De Cesareia para Roma. No verso 20 diz assim: não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias e continuando a abater-se sobre nós a grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Muitas vezes passamos por tempestade que nós perdemos a esperança. Perdemos a esperança de salvamento. E a gente pode falar assim, Deus, e agora? O que vai acontecer? Eu não vejo uma luz no fundo do túnel. Eu não vejo saída, né? Aqui está falando assim que não aparecendo nem sol nem estrelas. Ou seja, parece que está tudo escuro. Parece que não tem saída. Parece que a gente não vê onde que a gente vai caminhar, né? Mas nós vemos que Deus vai trazer o escape para eles, porque Paulo confiava em Deus. Isso tem que acontecer conosco, né? Nós não podemos olhar circunstância. Quando nós olharmos que a tempestade está chegando, quando não há luz, né? Quando o sol não aparece, quando as estrelas não brilham, nós precisamos confiar em Deus. No verso 21 e 22, Paulo disse: tenha coragem, nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Olha que interessante, o verso 21 e 22 diz assim: visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho, de não partir de Creta, pois assim teríamos evitado esse dano e prejuízo. Mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Olha que interessante. Muitas vezes, né, na nossa caminhada, como eu disse que às vezes a gente está numa tempestade, às vezes há tempestade que vem sem a gente procurar. Por exemplo, essa pandemia que veio, né, que trouxe aí muitos prejuízos, que trouxe aí muito desemprego, que trouxe aí muita falta de dinheiro, que trouxe muita falta de esperança. Não foi por sua culpa, não é verdade? Essa crise, essa tempestade veio, não foi você que procurou. Então, mas mesmo assim, nessa caminhada, quando aparecem essas tempestades, Deus nos dá o livramento, nos dá a estratégia, nos dá a direção que devemos caminhar. Mas há algumas tempestades que nós procuramos. Por exemplo, a gente pode lembrar de Jonas, né? Quando ele foi para aquele navio e foram lançados ele no mar. Não foi ele que procurou? A gente pode dizer que sim, né? Se ele tivesse ouvido a voz de Deus, ele não teria pegado aquela embarcação e não teria acontecido aquilo, a ponto dele dizer, não, gente, sou eu que... o problema foi meu, o erro foi meu, estou aqui por causa do meu erro. Então, pode me julgar no mar, né? Então, ali foi uma situação. E a gente pode olhar para nós, quantas situações ruins nós provocamos. E quantas situações ruins vieram sem ser do nosso consentimento. Aconteceu. Mas em todas elas, se nós colocarmos na frente o Senhor, se nós pedirmos a Ele direção, Ele nos ajuda. Então, e o interessante é que muitas vezes nós perdemos coisas, nós perdemos, sei lá, tem tantas perdas nesse caminho, nessas
lutas que nós enfrentamos, nessas diversidades que nós enfrentamos, que temos perdas, seja material, até mesmo uma pessoa querida nossa que vai. Então nós temos perdas, né? Nesse caso aqui, Paulo falou para eles assim: olha, tenham coragem, nenhum de vocês perderão a vida, apenas o navio será destruído. Mas além do navio, nós vamos ver numa outra parte que eles perdem as bagagens, eles têm que jogar fora, né? Para aliviar o navio. Então, nessa caminhada, muitas vezes nós temos perdas, mas em tudo nós temos que olhar para Deus. Em tudo nós temos que olhar para Deus, porque Ele é conosco. Porque tudo nesse mundo passa, tudo nesse mundo acaba, mas a nossa fé não pode acabar. A nossa confiança em Deus não pode acabar. E nós vemos que Paulo, ele estava preso, ele sabia que lá ia ser julgado e lá ele ia morrer, mas ele estava tranquilo, ele sabia que Deus estava com ele, ele sabia que Deus tinha plano para a vida dele. Então, vamos continuar aqui no verso 23, né? Ele fala assim: tenham ânimos, eu creio em Deus. Olha que legal. A gente pode falar com as pessoas assim: olha, nós estamos vivendo nessa pandemia, nós estamos vendo, Senhor, tantas coisas ruins acontecendo, mas nós cremos em Deus. Eu creio em Deus. E quando eu digo eu creio em Deus, é porque eu tenho confiança nele, eu confio nele, eu sei quem ele é e eu posso descansar, eu posso estar seguro nas mãos dele. Então, era isso que Paulo estava falando, né? Olha, tenham ânimo, senhores, eu creio em Deus. Vamos lá no versículo 23 que diz assim: pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Senhor, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, olha que convicção maravilhosa. Quando nós oramos, né? Quando nós oramos é porque nós sabemos em quem nós podemos confiar. Eu estava vendo um pastor falando, né, que nesses dias eu tenho buscado muito, eu ouço ministrações, eu quero aprender mais, né? Então, eu queria te convidar também a não estagnar, conheça, busque o Senhor. Ele diz que é para a gente buscar a todo momento, que Ele se fará conhecido, né? E como Deus tem falado ao meu coração. E ali o pastor disse assim: quando nós oramos, nós estamos declarando para Ele: o Senhor me ouve. Quando nós oramos, nós podemos, como se a gente estivesse falando assim: Deus, eu não tenho outra pessoa para conversar no seu Senhor. A gente crê em Deus. A oração é uma... Eu escrevi aqui que a fé, ela é uma ferramenta e a oração é o modo em que eu uso essa ferramenta. Então eu creio, eu tenho fé. E como que eu vou demonstrar essa minha fé? Através da oração. Porque quando eu oro, eu creio que Deus pode atender o meu pedido. Deus está ouvindo a minha oração. Deus sabe daquilo que eu estou passando. Então a oração faz a diferença na nossa vida. A oração é a chave, vamos dizer assim. A oração é o modo como eu coloco a minha fé em prática. E aqui o texto está falando assim: olha, pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Senhor, verso 23. Um anjo de Deus a quem pertenço. Olha que legal, saber que você pertence a esse Deus. Isso é confiança, isso é fé, isso é algo que Deus coloca no nosso coração. A quem pertenço e a quem adoro. Você nesses dias tem adorado o Senhor? Você nesses dias tem sabido mesmo que você pertence a esse Deus que está no controle de todas as coisas? Você tem essa confiança? Você tem orado? Você tem buscado de Deus? Ele diz: a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me. Olha aqui. Então é como se ele tivesse orado. Eu creio que ele orou, mesmo nessa caminhada, nessa tempestade, ele deve ter orado. E o anjo de Deus apareceu para Paulo e disse assim: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Então, ele fala assim: eu creio nesse Deus, eu creio, não tenho medo. Deus reforça o propósito na vida de Paulo, quando ele fala assim: olha, Paulo, eu quero que você chegue até a Itália, eu quero que você chegue em Roma, e aqueles que estão com você não vão perecer. Eu preciso que você se apresente a Deus.
a César. Deus tem um propósito na vida de Paulo e alcança aqueles que estão ao seu redor. Deus abençoa aqueles que estão ao redor de Paulo. Que legal saber que através da minha vida, aqueles que estão perto de mim são abençoados. Você não ora para os seus vizinhos? Quando você ora a Deus pelos seus vizinhos, eles são abençoados. Imagina que eles nem sabem que você tem orado por eles. Sua família, aquele seu amigo de trabalho, quando você ora por ele, ele é abençoado e ele nem sabe disso. Olha que bacana, né? Então Deus abençoe. Quando nós cremos em Deus, quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, aquelas pessoas que estão conosco também são abençoadas. Então, vamos lá. Verso 25 e 26, tenham ânimo, creiam em Deus, eu confio na palavra de Deus. Expressão de fé, que Paulo diz assim, eu creio em Deus. Veja o propósito na vida de Paulo, né? Quando ele fala, eu creio em Deus, eu sei, mesmo que ele sabe que ele vai morrer, mesmo que ele sabe que ele vai ser julgado, mas ele falava assim, eu creio nesse Deus, eu creio, eu pertenço a ele e eu o adoro. A tempestade vem, mas eu não perco a minha fé. Interessante que Paulo não perdeu a fé dele. Paulo estava confiante em Deus naquela tempestade, né? E ele fala assim, tenham coragem, tenham ânimo. Isso é uma palavra de bênção àqueles que estão perto de nós. Nós precisamos ser portadores das bênçãos de Deus. Nós precisamos ser portadores da palavra de Deus para aqueles que estão perto de nós. Nós precisamos ser mensageiros das boas novas, né? E aqueles que estão conosco vão sentir paz. Quantas pessoas olham para nós e dizem assim, nossa, você transmite uma paz, quando você fala, eu fico mais animado, quando você fala, eu me sinto amparada, você é diferente. Isso porque nós precisamos ser portadores da palavra de Deus, mensageiros do amor de Deus, mensageiro das boas novas. Lá no versículo 33, nós vamos pular para 33 e 34. Aí quando ele deu essa palavra, tenham bom ânimo, senhores, creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. Devemos ser arrastados por alguma ilha. Então ele fala, não fica preocupado, nós vamos chegar em uma ilha. Deus vai preparar, porque o anjo do Senhor me falou, né? Você crê na palavra de Deus? Paulo cria na palavra que Deus deu para ele. Você crê na palavra que o Senhor tem dado para você? Muitas vezes nós andamos angustiados, muitas vezes nós andamos atribulados, porque nós não acreditamos naquilo que Deus fala conosco. Então, como que nós vamos caminhar no meio da tempestade? Aí vem o desânimo, aí vem a falta de fé, aí vem a preguiça, aí vem, E Satanás quer isso. Mas nós somos humanos, acontece isso comigo também? Acontece, mas a gente recobra as forças em Deus, a gente busca na palavra dele, a gente ora, né? Que a oração é aquilo que eu te falei, é olhando para Deus e falar, Deus, só o Senhor pode me ouvir. Isso é fé. Quando nós oramos, né? Sabendo que Deus pode resolver a nossa situação, isso é fé, né? Então, quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo para Deus, Deus, o Senhor é o poderoso, o Senhor pode resolver essa situação para mim. E lá no 33, 34 diz assim, pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo, hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante sem nada comer. Agora eu os aconselho a comer algo, pois só assim poderemos sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Olha que interessante, né? Eles estavam ali, quando a gente está chateado, muitos, né? Vamos colocar alguns aí. Quando a gente está chateado, uns perdem o sono, outros perdem a fome, outros comem demais, não é verdade? Mas assim, a tendência é a gente ficar prostrado, é a gente não alimentar, a gente ficar focado no problema, né? E ali passaram 14 dias. É muito tempo para quem está numa tempestade. Para quem está numa tempestade, um dia já é coisa demais, não é verdade? Aqui, Paulo está falando que passaram 14 dias ainda, desde aquele dia da tempestade que começou, né, já tinham 14 dias. É muito tempo.
Quantas pessoas passam, né, meses, anos em uma situação, passando por problemas, mas uma coisa eu quero te dizer: não perca a fé, não perca a confiança em Deus. E ele agora fala assim: gente, vamos comer. A gente não pode ficar assim não. Se a gente não comer, a gente vai desanimar, a gente vai ficar prostrado, a gente vai perder a saúde, vamos dizer assim. Não dá, vamos comer. Paulo, antes de amanhecer, ele insistia para que todos se alimentassem. Hoje já faz 14 dias que vocês estão em constante vigília sem comer nada. Agora eu os aconselho a comer algo, pois assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Então agora ele dá uma palavra de não, gente, vamos comer, não vamos ficar assim não, né? Interessante que quando Deus deu essa palavra para Paulo, não houve nada de extraordinário, não. Não houve uma mudança, não. Continuou ainda 14 dias, continuou ainda um tempo, nada mudou. Mas ele continuou crendo naquela palavra. E o interessante, eu coloquei aqui, o anjo não fez nada de sobrenatural. As pessoas é que mudaram a forma de ver a situação. Isso acontece conosco. Às vezes a gente ora e Deus fala no nosso coração, a gente fica feliz, a gente fica todo alegre porque nós recebemos uma palavra de Deus. Mas acontece que a situação fica a mesma coisa. O que muda é como nós agimos diante da situação. Isso é que faz a diferença. Isso é que vai trazer o sobrenatural de Deus. Isso as coisas vão mudar, porque o nosso coração vai acalmar, a ansiedade vai sair, porque a gente sabe que Deus está no controle. Uma hora vai passar, uma hora você vai olhar e falar: nossa, eu dei conta, a tempestade passou, né? Mas naquele momento, isso acontece conosco, não houve nada de sobrenatural, apenas a forma deles se portarem diante da situação, né? Então, Paulo estava orando em meio à tempestade. A coisa que nós não podemos fazer é parar de orar. A oração é a maneira de dizer: eu preciso de você, Deus. O que me importa é o Senhor. Só o Senhor pode resolver a situação. E quando a gente confia nele, quando ele fala conosco, traz paz para o nosso coração. Mesmo que a situação está igual, mesmo que não mudou nada, mas a forma como ele me falou traz paz. Aí sim, eu posso descansar nele. E as coisas vão caminhando. As coisas vão caminhando. Lá na frente você vê a vitória, né? Deus está dizendo para mim e para você: não tenha medo. Eu tenho um propósito na sua vida. É isso que ele estava dizendo para Paulo: Paulo, não tenha medo, eu quero que você chegue lá em Roma, eu preciso que você compareça lá em Roma, eu preciso que você compareça no tribunal, e aqueles que estão perto de você, nenhum vão se perder. Olha que bacana confiar em Deus. Deus está dizendo, então, não tema, eu tenho um propósito na sua vida. Deus está conosco todos os dias. No versículo 37, né? Diz assim, verso 37, estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo no mar. Todos se animaram, né? Eles comeram e eles se animaram. Vamos esperar que vai dar certo então. Eles se animaram, comeram como Paulo estava aconselhando. E nós vamos ver o que aconteceu. Então, muitas vezes, as coisas não vão vir assim da maneira que a gente quer. Mas o poder de Deus, ele é fantástico na nossa vida. Ele muda o nosso coração, ele muda a nossa reação, né? Mesmo que a tempestade continue. Verso 41 diz assim: mas o navio encalhou num banco de areia onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a polpa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos. Olha, a situação não mudou não. A tempestade continuava e agora piorou um pouquinho mais. Por quê? Eles falaram assim: vamos matar todo mundo, porque quem estava ali eram presos. Vamos matar todo mundo, porque senão como que nós vamos ficar? Nós como responsáveis dessa turma aí. Olha que interessante. Mas o centurião,
queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Aí sabe o que eles fizeram? Olha lá. Então ordenou aos que sabiam nadar que lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábua ou pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Olha que interessante. Estavam numa tempestade, eles tinham orado, eles tinham recobrado os ânimos, eles tinham alimentado, mas a situação ainda estava feia. E para continuar a história, o navio agora, ele era destruído, ele ficou encalhado. Só que Deus tem propósito em tudo. Eles ficaram numa ilha. E agora, quando aquele povo falou, vamos matar todo mundo, o centurião tinha caído na graça do Paulo. Que legal! Sabe o que eu escrevi aqui? Vamos ver se está por aqui. Eles queriam matar todo mundo, mas o centurião quis poupar a vida de Paulo através do caráter de Paulo. Ele ganhou o respeito do centurião. Que bacana é quando nós podemos transmitir para o outro confiança. Quando nós podemos transmitir para o outro o caráter de Deus. Quando as pessoas podem olhar para nós e falar assim, nele eu posso confiar. Nela eu posso confiar. Será que tem pessoas que olham para nós e dizem, olha, nós podemos confiar em fulano? Gente, isso aqui é muito legal, sabe por quê? Por causa do caráter de Paulo, ele ganhou respeito. E aqui nós vemos que o centurião quis ajudar Paulo. Tem um versículo antes, né? Nós vemos que nessa caminhada, parece que eles tiveram que trocar de navio. Olha o que diz no versículo 3, voltando lá atrás. Olha que interessante. No dia seguinte, versículo 3, no dia seguinte ancoramos em Sidom. E Júlio, que é esse centurião, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos para que esses suprissem as suas necessidades. Olha que legal, lá no comecinho, na caminhada, Paulo já tinha conquistado esse centurião. Lá, parece que teve uma hora que eles trocaram de navio, lá ele permitiu que Paulo fosse ao encontro de pessoas para que pudesse suprir Paulo. Gente, é muito bom quando nós andamos na presença de Deus e nós transmitimos confiança para o outro. Nós transmitimos paz para o outro. A pior coisa que tem é quando nós perdemos a confiança em alguém. Isso é muito ruim. Por que nós perdemos confiança? É porque nós nós fazemos situações em que o outro olha para nós e fala assim, eu não confio em você. Isso é muito triste. Mas é tão bom que quando as pessoas olham para nós, não pode confiar, naquele ali pode confiar. É a mesma coisa, vamos colocar uma coisa assim bem, né, vamos supor, alguém chega e fala assim, aqui, eu queria pegar isso aqui com você, aí o outro fala assim, não, pode emprestar para ele é de confiança. Olha que legal, isso é muito bom. Então, Paulo, no comecinho da viagem, ele já tinha transmitido o caráter dele para aquele centurião. E isso ajudou em toda a sua caminhada. Na nossa caminhada, às vezes a gente faz algumas coisas que nos ajudam lá na frente, por causa do nosso testemunho, por causa do nosso jeito de proceder, né? Mas quando nós pisamos na bola, quando nós atrapalhamos alguma coisa, isso é muito ruim. Lá na frente também nós vamos ver o resultado disso. Então, que possamos ser como Paulo, né? Conquistar a confiança das outras pessoas. Versículo 42 a 44 diz assim, foi o versículo que nós lemos, né? Que o navio agora, ele é ancorado, ele é despedaçado porque ele cadê o versículo aqui que eu quero mostrar para vocês? O navio encalhou, né? E ali ele foi destruído, e aquelas pessoas, o centurião deve ter perguntado, gente, quem sabe nadar? Eu creio que nessa hora até Paulo ajudou, quem sabe nadar? Então vamos lá, quem sabe nadar pode pular aqui, vai lá para a ilha, lá vai para onde que tem terra, né? Aqueles que não sabem, vamos dar uma forcinha aqui, vamos pegar um pedaço de madeira, né? E a Bíblia diz que todos se salvaram.
Mas a ideia antes era dos guardas, vamos dizer assim, matar todo mundo, né? Mas Deus estava naquele negócio, Deus estava na situação de todas as coisas, como Ele tem estado hoje também, em qualquer situação que nós enfrentamos. Nessa pandemia, Deus está no controle de todas as coisas. Paulo disse que queria ir para Roma porque lá é um lugar de honra, né? Vamos dizer assim, lá é melhor, eu quero ser julgado lá. Paulo estava preso e ele falou assim, não, eu quero comparecer lá para ser julgado lá em Roma. E eles deixam, né, que ele vai para Roma. Então, toda essa trajetória, toda essa caminhada, às vezes nós saímos de um lugar e queremos ir para um lugar melhor, mas mesmo estando desse lugar, indo para um lugar melhor, nós vamos encontrar dificuldade, nós vamos ter tempestade no nosso caminho, mas isso sabe para que é? É para o nosso crescimento, isso é para que a gente possa aprender mais na nossa caminhada e nós saímos lá na frente muito melhores. Nós vemos também que no meio do caminho, né, mesmo naquela caminhada que ele pensou que ir para Roma seria bom, né, quando ele entra naquele navio, ele estava entrando numa roubada, né? Que nós vemos aqui o que aconteceu com essa trajetória dele. Mas tem mais coisas que vão aparecer no caminho. Não é só a tempestade que vem, não. Tem cobra no meio do caminho também, né? Nós vamos ver lá. Então, vai para o navio e cai numa roubada, né? Ele estava pensando que ia para Roma, que ia dar tudo certinho. Deus estava no controle, mas ele não sabia que ia passar por isso. Mas ele ficou firme e através da vida dele muitos foram abençoados. Então, fidelidade nem sempre vem com recompensa. Paulo era fiel? Era. Mas nem sempre porque somos fiéis, nem sempre porque fazemos as coisas certas, a nossa caminhada vai ser só de bênção, não. Tem as tempestades, mas nessas tempestades é para o nosso crescimento e Deus mostrando que Ele está conosco em todas elas. Então, e também, às vezes a gente quer tudo de imediato. Então, se eu sou fiel, eu quero que as coisas saiam tudo muito bem. Não é assim. E muitas vezes nós queremos também que, vamos supor, se eu estou com Jesus, se eu aceitei Jesus, se eu faço as coisas tudo certinha, se eu pensar que a minha caminhada vai ser assim, entra em contradição. A Bíblia fala que o sol ele nasce para o justo e para o injusto. Né? Deus é justo na sua justiça. Olha interessante, Deus é justo na sua justiça. Ele é bom em todo o tempo, mas Ele quer nos ensinar, porque o nosso coração é mau. O pastor Wilson tem sempre falado aqui, né, sobre a descendência de Caim. Quando Deus fala para Caim, o pecado bate a porta, cumpre você dominá-lo. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Então, muitas coisas, como eu disse, tempestade vem porque eu procuro, mas tempestades vêm no nosso caminho, que são providências de Deus para nos ensinar, né? Porque Ele quer que nós cresçamos, Ele quer que nós avancemos, mas com experiências. E essas experiências também para nós ajudarmos outros. Olha quantas pessoas Paulo ajudou. Nessa embarcação tinha 276 pessoas que puderam ver o milagre de Deus. Então, na nossa caminhada, as tempestades vão estar. Só que a tempestade, às vezes, atrapalha os nossos planos, né? Assim, essa pandemia atrapalhou muito os seus sonhos? Eu creio que sim. Mas eu creio que você pode ser muito abençoado ainda. Se você tem visto Deus agir na sua vida até agora, Deus tem mais para fazer. Deus pode cumprir muitas coisas que Ele prometeu na sua vida, como Ele cumpriu na vida de Paulo em meio à tempestade. Então, mas só que a tempestade às vezes atrasa nossos planos. Aquela viagem podia ter sido mais rápida, durou muito tempo, né? Mas é assim na nossa caminhada. Não fica triste, não. Se anime no Senhor. A tempestade muitas vezes, diante dos nossos dons, diante daquilo que nós sabemos fazer de melhor, diante daquilo que nós conhecemos, às vezes a tempestade não vale nada. Como hoje, né? Nós vemos aí na pandemia. Se você tem dinheiro, fazer o quê? Se você tem carro, ir para onde? Vou passear onde? Né? Então, a tempestade, né, muitas vezes vem com
com situações que tudo que nós temos, todo os nossos recursos, né, não vale nada. Mas é hora de olharmos para o Senhor e falar: Senhor, o Senhor é o soberano, o Senhor pode tudo, né? Tudo o Senhor pode fazer, o Senhor está no controle de todas as coisas. Na tempestade, muitas vezes perdemos a esperança, que é isso que Satanás quer, mas nós não podemos perder a nossa esperança. Pelo contrário, nós temos que ser motivadores, nós temos que levar boas novas para aqueles que estão conosco, né? Nós temos que fazer aquilo que Paulo fez, né? Nós precisamos dar esperança para aquele que não tem esperança. Na tempestade não existe plano B. Na tempestade só existe o plano A, o plano de Deus. Não adianta pular, né, para fora do mar. Teve uma hora que eles queriam, muitos queriam desesperar e pular, mas ele falou assim: olha, ninguém pode sair do navio, ninguém. Eu quero dizer que você não pode sair do navio. Eu quero dizer para você que você precisa ficar em casa. Você precisa ser obediente, você precisa buscar a Deus. E ele diz assim: não adianta pular no mar, não tem plano B, o nosso plano é só confiar em Deus, confiar em Deus, confiar em Deus. O plano A que nós temos é Deus, a nossa vida. Não adianta a gente buscar os recursos. Quantas vezes nós falamos assim, nós estamos em meio à tempestade, a gente fala assim: nossa, eu estou doida para chutar o balde. Não faz isso não, né? Quando você sentir isso, dobre o seu joelho e busca o Senhor. É aquilo que eu falei da oração. Quando nós dobramos o nosso joelho e nós oramos a Deus, e nós estamos falando: Deus, eu não tenho o que fazer, mas eu sei que o Senhor pode. Então, na tempestade não existe plano B, não adianta pular no mar. Nós precisamos confiar em Deus. A tempestade, olha que palavra bacana essa. A tempestade, ela só tem barulho. Ela só tem barulho, né? Mas ela não é maior que o nosso Deus. Então, descanse no Senhor. Qualquer tempestade, ela só tem barulho. Ela não é maior que o nosso Deus. Que bacana, né? Isso é uma palavra de ânimo para mim e para você. E nós vemos aqui, continuando no texto, né? Agora já lá no capítulo 28, quando eles conseguem sair ali do mar, que eles estão agora em terra firme, eles estão naquela ilha. Gente, que legal o capítulo 28, que diz que eles estavam ali e eles começaram a fazer uma fogueira. Vamos fazer uma fogueira aqui para nos ajudar. E eles foram recebidos por moradores ali de bom grado, que ajudaram aquele povo. Mas sabe o que é interessante? É porque tinha um homem de Deus ali, um homem que deu palavra de incentivo, um homem que trouxe esperança para aquelas pessoas. E ali ele começa a trabalhar. Olha, Paulo, ele tinha uma posição bacana, mas nem por isso ele deixou de catar gravetos. Muitas vezes nós estamos em meio à tempestade, né, com o nosso diploma, com o nosso dinheiro, com a nossa saúde, mas muitas vezes não vale de nada isso. Nós precisamos catar graveto para ajudar o outro. Eu estava falando que eu vi uma frase interessante que diz assim: para esses dias, 2 perguntas nós temos que fazer. 2 frases são importantes na nossa vida. O que eu posso fazer para ajudar? Já se perguntou o que eu posso fazer para ajudar? E a segunda é: Deus, não me deixe sair do teu propósito. Me ajuda a entender o seu propósito, né? Então são duas coisas que eu preciso fazer. O que eu posso ajudar? E Deus, não me deixe sair dos teus propósitos. Então, na tempestade, nós podemos fazer muita coisa boa, né? E ali agora Paulo começa a catar gravetos. Paulo não desanimou. Paulo foi catar graveto para esquentar outras pessoas. Nós precisamos fazer algo. O mínimo, alguma coisa que a gente acha tão insignificante. Catar graveto, eu vou catar graveto. Eu não vou catar graveto, não. Sim, nós precisamos. O mínimo, né? Uma coisa assim, bem simples, faz a diferença. Olha que interessante. Quando eles chegaram ali na ilha agora, que eles estavam catando graveto, que eles estavam fazendo uma fogueira para esquentarem. Olha o que aconteceu. Uma serpente vai e pica a mão de Paulo. Aquele pessoal não perdeu não perdeu a oportunidade de falar assim: agora vamos ver. Ele escapou da tempestade, mas agora a cobra vai matar ele. Ele vai cair daqui a pouquinho, quer ver? Vamos ficar olhando.
Quantas pessoas olham para a gente dessa forma? Quantas pessoas olham e falam assim, agora é a hora dele cair, agora ele desanima, agora pronto, enfrentou a tempestade, mas agora aqui, não é possível. Só que quando ele está catando graveto, quando ele está fazendo algo, né, quando ele está no propósito de Deus, Deus cuida dele. Simplesmente ele balançou a mão e jogou aquela serpente ali no fogo. Né? Que legal, Deus cuida de nós. Não foi aquela serpente que veio atrapalhar Paulo, né? E as pessoas começaram a olhar, viu que ele estava bem, mudou a forma de pensar. Esse cara é um Deus, esse cara é um Deus. E se a gente ler os próximos capítulos aqui, o próximo capítulo aqui de Atos, né, que já é o último capítulo, nós vamos ver que Paulo naquela ilha, ele orou por pessoas e pessoas foram curadas. Agora as pessoas olhavam para o Paulo diferente. Eles viam que aquele homem tinha um Deus que zelava por ele. E aí nós vemos aí, né, a nossa caminhada, né, mesmo na tempestade. Às vezes a gente acha que a tempestade acabou, vem as cobras, né, vem as serpentes, vem Satanás enfurecido querendo nos atrapalhar. Lembra de Neemias, né? Quando Neemias estava ali trabalhando na obra de Deus, né? O pessoal começou a falar mal dele, o povo começou a falar mal e ele falou assim, olha, eu não posso sair daqui, eu estou trabalhando, a obra que eu estou fazendo ela é muito grande. Quando nós entendemos que o que nós fazemos, a obra que nós temos para fazer junto com o Senhor, aquilo que nós estamos fazendo é muito maior de qualquer dificuldade, não a serpente que vai nos parar. Não a serpente que vai nos atrapalhar. Então nós podemos dizer como Neemias, né? Olha, eu estou numa obra muito grande, não é isso que vai me atrapalhar, eu não vou largar isso por nada. Foi assim que Paulo fez, eu estou no empreendimento e eu vou continuar até o fim. Depois daquela ilha, né, Paulo estava então catando esses gravetos para abençoar vidas. Aí veio essa cobra. Paulo teve a oportunidade de orar por muitas pessoas e elas foram curadas. Por quê? Porque eles viram que que Paulo servia a um Deus grande. É isso que as pessoas têm que olhar para nós e ver. Nós servimos um grande Deus, um Deus poderoso, um Deus que está conosco, um Deus que cuida de nós e Deus cuida daqueles que estão ao nosso redor. Então vamos continuar firme, né? A Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, seja na nossa caminhada, né? Como eu disse no tema dessa mensagem, tempestade na caminhada. Na nossa caminhada ainda vai ter tempestade. Vai passar a pandemia, nós vamos ficar livres dessa tempestade, mas pode esperar que virão outras. Mas nós não podemos perder, é a nossa fé, né? E Paulo, né, nós sabemos que Paulo agora já estava no final da sua carreira e quando chega nos dias, no finalzinho da sua vida, né, como ele sabia que já ia morrer, ele fala, está lá em Timóteo, 2 Timóteo 4, 6, 8, ele pôde dizer assim, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão, porque ele sabia que ele ia morrer. Ele diz assim, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Ele sabia que ele ia morrer. Eu estou quase indo. E ele diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Que interessante, ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É isso que nós precisamos fazer, não perder a fé, não perder a nossa esperança nesse Deus Todo-Poderoso. E através de nós, muitas pessoas vão ser abençoadas. Eu quero que a sua vida seja abençoada. Eu quero que a sua vida seja animada nessa noite, como foi daquelas pessoas que estavam com Paulo, em meio à tempestade. Mas eles receberam uma palavra de Deus. Não desanime. Tenham coragem. Alimente-se. Coma alguma coisa. Não fique prostrado. Porque Deus tem propósito na nossa vida. E Ele não vai deixar que nenhum fio de cabelo da nossa cabeça se perca. Então, a palavra que eu tenho para você nessa noite, não desanime. Mas eu quero te dizer, essa tempestade vai passar,
Mas se você lá na frente encontrar outro, continue crendo, porque Deus está com você. E você, no final da sua vida, você vai poder dizer, como Paulo disse: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão do sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Guarde a fé no seu coração, guarde essa palavra no seu coração, porque Deus quer te abençoar. Eu abençoo a sua vida no nome de Jesus. Não desanime, fique firme. Vamos continuar nos reunindo toda quarta-feira, toda sexta-feira pelo Zoom, aos domingos, até a gente poder retornar, né, a estar em comunhão aqui na igreja. Mas fique firme, Deus é contigo. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque só o Senhor pode nos ajudar. Só o Senhor pode nos dar essa esperança. Só o Senhor pode nos trazer a paz. Quando nós vemos desse mundo, Deus, em meio a essa tempestade que estamos vivendo, nós sabemos que podemos confiar em Ti. E nós não queremos perder nenhum momento a nossa fé, mas que possamos nos animar no Senhor, que possamos revigorar nossas forças no Senhor. E eu quero, Senhor, assim como o Senhor fez comigo, tem feito comigo, que o Senhor faça com cada um que me ouve nessa noite. Aumente a fé de cada um. Deus, traz ânimo, traz vontade de Te servir cada dia mais, como Paulo disse, esse Deus a quem eu sirvo, a quem eu oro e a quem eu adoro, Ele me falou e o que Ele falou se cumpre. Pode ter certeza. Pai, que possamos passar essa certeza para aqueles que estão conosco e abençoa, Senhor, através de nós, todos aqueles que estão ao nosso redor. Que a bênção do Senhor alcance todos aqueles que estão perto de nós. É o que eu peço ao Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, cada dia mais, para que possamos fazer essa mesma oração que Paulo fez, essa mesma convicção que Paulo teve, que eu guardei a fé, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Não nos deixe, Senhor, perder a fé, mas segura firme nas nossas mãos. Nos sustenta cada dia mais como o Senhor tem feito com as nossas vidas até hoje. Continue conosco. Eu abençoo cada um dos teus filhos, cada uma pessoa que está nos ouvindo nessa noite, no nome de Jesus. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada porque o Senhor tem estado conosco. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família, no nome de Jesus.